Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui a gravar mais um Momento EBD, né? EBD, mais saber, mais viver. Pela bondade e a graça de Deus, estamos nessa visão da escola bíblica dominical, visão de conhecimento, né, que é o processo de ensino e aprendizado, né? O conhecimento, na verdade, ele é dinâmico, né? E assim a gente vai construindo o nosso conhecimento através de leitura, de pesquisa, de construção, de roda de conversa, né, de colóquios, de vídeo como esse, né, que a gente participa de canais realmente que sejam conservadores, voltados para uma teologia boa, uma teologia que realmente tem a Bíblia como a sua única regra de fé e de prática, ok? Nós estamos aqui com esse design tão bonito, né, que é da revista Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né, nova roupagem, né, como a gente já propagou, já falou sobre esse conceito maior que aqui está o eixo temático, né, mas a lição é dividida em 13 títulos, né, muito empolgante, que nós já estudamos já sim, vamos para a lição agora de número 6, né, e vai até a lição de número 13, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje aqui a lição de número 6, que você vai ministrar ela na sua escola bíblica dominical, que vai ser no dia 9 de fevereiro de 2025, ok? Então, nesse contexto aqui geral, a gente vai trabalhar o quê? O filho é igual com o pai, né? Já dá uma continuação da lição 5ª, né, que nós trabalhamos Jesus é Deus, e da lição 4, né, que vem toda essa continuação, Deus é triuno, né? Então, colocando aqui as 3 pessoas da Trindade, né, que Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um destaque aqui que a gente vai trabalhar é a questão do Filho novamente, né, devido a alguns grupos, né, heterodoxos, grupos hereges, né, que interpretam, pensam de uma maneira diferente, né, politicamente, juridicamente. Isso, dentro da nossa Constituição de liberdade religiosa, né, cada um tem o seu conceito religioso, mas como se trata da Bíblia Sagrada, a nossa Constituição, né, que existe uma regra maior, a lei do contexto, a hermenêutica, né, que é a chave da interpretação do texto voltada para a exegese, né, a intenção que o autor tem, a intenção que o texto em si nos passa. Então a gente vamos analisar cada termo, cada construção de doutrina da qual é baseada a nossas doutrinas, os nossos pensamentos, né, as nossas leis doutrinárias. Então, a Assembleia de Deus, de fato, tem uma declaração de fé das Assembleias de Deus, está aqui, né, e a pessoa que é presidente é o pastor Ezequiel Soares, que é o nosso comentarista, dispensa comentário da pessoa dele, que é um homem de Deus, né, que Deus abençoe esse teólogo conservador. Então, se você fosse estudar na sua declaração de fé, nós vamos estudar no capítulo de número 4, né, a página de número 48, tá? Sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Ele começa com uma frase muito boa. Cremos, né, de credo. Professamos de profissão, né, de fé. E ensinamos. Então, nós cremos, nós professamos e ensinamos sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, conforme a nossa declaração de fé. Então, a Assembleia de Deus tem uma identidade, como a Igreja Presbiteriana tem uma identidade, né, cristocêntrica, trinitariana. A Assembleia de Deus também tem uma identidade cristocêntrica e trinitariana, ok? Então vamos trabalhar essa doutrina hoje, muito importante, que faz parte da cristologia, né? E a cristologia, ela faz parte de outra disciplina maior no curso de teologia, que é o bacharel, que é a chamada teologia sistemática, tá? Então, dentro da teologia sistemática, nós estudamos Deus, propriamente dito, estudamos a cristologia, que fala de toda a obra de Cristo, né? Quem é Cristo, as duas pessoas, as duas naturezas em uma só pessoa, né? Então nós estudamos a cristologia, depois vem a pneumatologia, que trata da identidade do Espírito Santo. E de fato, o filho é igual com o pai, né? Em que sentido é igual com o pai? A gente vai estar analisando, né, a questão que ele coloca, o filho é igual com o pai. Isso é fato. De fato, ele é igual com o pai. Então isso nós já somos cristocêntrico, tá? E cremos na doutrina bíblica da Trindade. Então, nós somos trinitarianos, cremos na doutrina da Santíssima Trindade, ok? Jesus como uma pessoa divina, augusta, trinitariana, né, que faz parte dessa doutrina inegociável, né, dessa doutrina realmente que não tem como negociar. Eu convido você também para
lá acessar o meu livro, o meu e-book, né, que está na Amazon, né, Trindade, uma verdade negociável. Tá com essa capa aqui, eu coloquei, tem a apostila, tá? Trindade, uma verdade negociável. Também você encontra ele também na Eduz, tá? Você vai encontrar lá esse livro lá, Trindade, uma verdade negociável. Também você vai encontrar meu livro, né, Evangelismo e Missões, Perspectivas Atuais e Lições da História Cristã. É difícil pensar até evangelismo e missões se não pensarmos a história do cristianismo, como se desenvolveu, quais são os seus métodos, a maneira que eles foram usados por Deus, como eles foram instrumentados nessa obra grandiosa sobre a questão de evangelismo e missões. É por isso que eu coloco perspectivas atuais e lições da história cristã, né, da história da igreja no decorrer do século ao qual temos, ok? Então, você acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, né? Deixa o seu like, curte o nosso vídeo, propaga para outras pessoas, está realmente pensando no sentido trinitariano e cristológico, mas um cristológico, né, a doutrina da Trindade, ou então a doutrina da cristologia, mas de uma maneira conservadora, né? E cuidado com quem é o pasto, no sentido doutrinário que você vai se alimentar, tá? Então, vamos falar alguns conceitos aqui rápido. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século, né? Aions e aions, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Se a gente for pegar aquele texto quando fala que o Filho se tornou um pouco menor do que os anjos, né? Os anjos, eles são imortais, não morrem, porque são espíritos, ok? Os anjos são imortais, todavia os anjos não são eterno. Eterno é só Jesus, não teve começo e não teve fim. Eterno é só o Pai, que não teve começo e nem fim. E eterno é o Espírito Santo, que não teve começo e não terá fim. Né? Então, eternidade são para as pessoas da Santíssima Trindade. É um atributo incomunicável de Deus. Então, quando Jesus se faz um pouco menor do que os anjos, é porque Jesus se torna essa figura humana, o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Então, que ele se tornou um pouco menor do que os anjos, porque ele se tornou ser humano morre, tá? Então é nesse sentido, mas o verbo, antes de todos os tempos, como a gente estudou nas lições passadas, né, no Evangelho Joanino, capítulo 1, né, no princípio era o verbo estava com Deus, né, e o verbo era Deus. Então, tem um princípio da pré-existência do verbo dentro do conceito de eternidade, ok? Vamos lá. O texto ou a verdade prática, né? A verdade prática fala o quê? O termo teológico, gostei dessa palavra que ele colocou. Já colocou muito bem, os termos teológicos, ok? Os termos teológicos. Eu já falei para vocês que você não vai encontrar na Bíblia colocando aquele atributo incomunicável, que Deus não comunica, os atributos naturais absolutos de Deus, né? Onipotência, não tem esse termo. É um termo teológico. Né? É um termo teológico trabalhado, né, no decorrer da história do cristianismo, na construção dessas doutrinas, com base em vários textos bíblicos. Você também não vai encontrar o termo onisciência, né, nem presciência, que são termos teológicos, a partir dos versículos ao qual se apresenta, e também se extrai, isso é exegese, extrair, tirar a intenção do autor, a intenção do texto. Ou então você está examinando o quê? A questão de fazer o quê? Uma inferência, a questão de uma dedução lógica dentro ou a partir do texto, tá? Então você não vai encontrar onipotência, onisciência e nem onipresença, que também não está no texto, são termos teológicos. Ele colocou aqui o termo teológico, filho de Deus, a palavra filho, né, é título, tá? A mesma coisa, qual é o nome de Jesus? O nome de Jesus é Jesus, tá? No hebraico, Yeshua, né? Ou Yeshua, tá? A mesma coisa. Ou então no grego, que é Jesus, né? Jesus, né? Jesus, né? Então, agora na língua portuguesa, né, na nossa tradução tá Jesus. Esse é o nome próprio de Jesus. Agora, Cristo é um título, tá? É um título. Hamashia, o Messias, é um título. Filho de Deus também é um título, também identificando a sua natureza divina. Filho do homem também é um título, tá? Então, são termos que nós trabalhamos dentro da construção dessa doutrina chamada cristologia. Se a gente não trabalhar por esses conceitos, esses princípios, da maneira mais correta possível, nós vamos dar um nó na nossa cabeça e vamos realmente chegar em um outro evangelho, em um outro Jesus e até mesmo em um outro céu, que não é o céu apresentado na Bíblia, tá? Então, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Eu já falei, ele se tornou um pouco menor do que os anjos, porque se tornou matéria, se tornou ser humano, né?
é a doutrina da kenosis, que a gente vai ver aqui no texto aqui. Sem muita delonga, para o vídeo não ficar muito cansativo e grande, né, porque eles ficam um pouco grandes, porque realmente daria para trabalhar várias aulas, vários conceitos só dentro da cristologia. Eu convido você para entrar no nosso canal Teologia Aprenda Mais, entra lá na nossa playlist, entra em Teologia Sistemática e vai lá em uma base lá só de cristologia para você estar estudando hoje essa base toda. Então entra também na Teologia do Novo Testamento, que eu ressalto todas as obras joaninas, né, os escritos, as literaturas, os corpos joaninos que ele escreveu, tanto o Evangelho como as cartas, e o próprio livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Deus. Tá? Então, leitura bíblica em classe. Eu tomo uma água aqui para a gente fazer uma leitura. Eu e o Pai somos um. Tá? Os judeus pegaram, então, outra vez em pedra para o apedrejamento. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas. Procedeste de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? A pergunta que ele coloca, né? Pergunta para o judeu. Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Olha o contexto, faça uma leitura contextual. Dentro do contexto imediato, contexto remoto, os textos paralelos, segundo a hermenêutica, ok? Para a gente estar trabalhando. Os judeus entenderam muito bem a questão, né? Porque eles queriam apedrejar Jesus? Porque ele falou que era filho de Deus. Então tem um conceito aí que os judeus, dentro do período ali judaico, né? Eles tinham uma visão de filho totalmente diferente dessa linguagem, o pensamento ocidental, que é o nosso. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses, né? Ele até cita a questão lá do Salmo 68, né, que eu não me engano, questão de deuses, né, que aparece a palavra Elohim, né, que é uma palavra plural, né, de Deus, mas o Deus propriamente dito é Elohim. Esses deuses aqui também, que o nome também pode ser aplicado, pode ser a anjos, pode ser a juízes, a seres humanos poderosos, e é o próprio Deus em si, isso vai depender do contexto, tá? A palavra Elohim no hebraico, ou então a palavra Deus no grego, né, que significa Theos. Theos também significa a tradução de Elohim, né? Elohim do hebraico para o grego Theos, né? Então aparece o Theos, significa Deus, e no plural, significa juiz, né, poderoso, né? E se aplica a vários conceitos em si, até nesse plural, mas isso vai depender do contexto, tá? Do contexto para você estar lendo, tanto no grego como no hebraico, ou então na língua portuguesa, em boas traduções. Pois se a lei chamou Deus e aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, 36. Aquele a quem um pai santificou e enviou a palavra, enviou apostelo, que é apóstolo, ao mundo. Vós dizeis blasfema porque disse, sou filho de Deus, né? Então, se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha, muito forte a palavra, né? Então, aqui é o conceito aqui. Eu tenho essa questão, só voltando um pouquinho essa questão aqui, parte, para a gente pegar. Eu e o Pai somos um, tá? Então, eu tenho aqui no meu livro o meu livro aqui de teologia, não, é o livro de Trindade, né? Uma verdade inegociável, né? Uma verdade negociável, pegando essa interpretação aqui que os unicistas, né, eles pensam sobre esse conceito aqui, né, as interpretações, textos manipulados pelos unicistas, né, que eu coloquei até no meu livro aqui, Trindade, uma verdade negociável, né, eu e o Pai somos um. Então, pegando aqui o conceito, não sei como é que está o livro de apoio seu, né, e também a questão do livro texto, né, o livro que apoia a questão do conteúdo aqui, mas coloquei aqui no meu livro, né, texto fora do contexto é pretexto para heresia, baseado nesse texto. Você não pode ler também João, capítulo 10, só o versículo 30. Você tem que pegar do capítulo 10, versículo, então ler todo o capítulo para você entender a intenção do autor, a intenção do texto, que o texto a gente verdadeiramente pode extrair, exegese, não a exegese, colocar suas opiniões, os teus conceitos, os teus preceitos e qualquer coisa no texto, o texto não fala, é forçado. Tá? Vamos aprofundar um pouco mais no contexto, explorar o significado original do grego, né? Da declaração de Jesus que fala em João 10 e 30. Olha o que o conceito coloca aqui, ó. Que ele entenda, né? Coloquei até isso. O versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Essa afirmação é profundamente significativa e revela aspectos cruciais da relação entre Jesus e o Pai. Olha só.
Vamos analisar o contexto de forma exegética, extrair o texto. Tá? A palavra grega para um é em, né? Que é neutra. E não no masculino em, né? A palavra é em, né? Que é a palavra um, que é o neutro, né? E não no masculino és, né? Que é a questão do plural, né? Mostrando duas pessoas numa só deidade. Além disso, o verbo ser está no plural, somos, né? E não no singular sou. Portanto, o Pai e o Filho são pessoas distintas, isso é fato. Jesus não está dizendo que ele e o Pai são idênticos em todas as formas, mas sim que compartilham a mesma natureza divina. Eles são inseparáveis em sua essência. A expressão eu e o Pai destaca a relação íntima entre Jesus e Deus. Eles têm uma comunhão perfeita desde a eternidade. Tá? Essa relação é baseada em amor, confiança e cooperação. Jesus sempre faz a vontade do Pai e vive em harmonia com o Pai. Olha lá. A frase somos um aponta para a doutrina da Trindade. Deus existe como a única pessoa, um único ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não está separado do Pai, mas compartilha da mesma essência divina. Essa unidade é essencial para a obra da redenção, tá? Então Jesus está revelando a sua igualdade com o Pai, sua missão de trazer a salvação. Ele é o mediador entre Deus, Pai e a humanidade. E essa declaração enfatiza a sua divindade e a sua unidade na Trindade, ok? Então o conceito é esse para a gente estar analisando. Eu e o Pai somos um, né? Não um em pessoa, mas um em essência, natureza ou substância, conforme o conceito que eu coloquei no meu livro. Compra meu livro lá, entre na Amazon, então na Eduz, tá? Para você estar acessando aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Então, essa doutrina aqui, vamos colocar a introdução aqui da lição que coloca, né? Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. Isso é verdade, ó. Vamos colocar novamente. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. É o que o arianismo e aquelas demais religiões heterodoxas colocam. Não, Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, é uma contradição. Ou ele é ou não é. Diante da lei da não contradição, essa lei da não contradição é o ser ou não ser, eis a questão, né? Ou Jesus é Filho de Deus no sentido absoluto da palavra, igual ao Pai e ao Espírito Santo, ou ele não é, segundo a lei da não contradição, né? E de fato ele é, né? De fato ele é o Filho de Deus no sentido único da palavra. Olha lá, o embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. Isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólido fundamento escriturístico. Vamos colocar aqui uma análise aqui bem parte, né? A palavra-chave aqui é unidade, isso é muito importante, unidade na Trindade, isso é fantástico pensar isso aí, mas cuidado, usar chaves hermenêuticas, chaves exegéticas, que realmente traga mensagem de saúde espiritual para você ter um bom oxigênio e trabalhar esse conceito bem maior. Vamos lá. O primeiro tópico aí da lição que você vai trabalhar está muito bem explicada, né, que realmente o pastor Ezequiel Soares tem um vídeo, né, na internet aí que ele explica de forma realmente didática, teológica, doutrinária, bíblica, né. O pastor Ezequiel Soares realmente, como eu falei, dispensa, né, os títulos teológicos e a didática realmente do céu que o Espírito Santo vem instrumentalizar ele, que os vídeos são fantásticos, né. Vale a pena estar acessando lá toda a playlist, né, o site da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí. Então, primeiro aqui, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Vamos lá, subtópico. Ideia de filho no pensamento judaico. Você tem que pensar. Quando você adentrar assim, um conceito bíblico, teológico, né, quando você for ler, principalmente Mateus foi escrito para os judeus, apresentando Jesus como Cristo, o Hamashia, tá? Então, a audiência, o leitor original são os judeus helenistas, de fala grego, os judeus também, de fala também aramaico, hebraico, tá? Então, eles são os leitores originais. O autor original é Mateus. Todavia, de forma universal, nós temos que pegar essa ótica hermenêutica, exegética e ver o conceito de filho, não no sentido ocidental do século XXI, terceiro milênio, ao qual nós estamos vivendo. Ok? Então, a ideia de filho no pensamento judaico, o cenário é judaico, o conceito é judaico.
Ok? Então, igualdade com o Pai. Bíblica, a base bíblica é de Mateus 23, 29 a 31. O conceito de filho implica igualdade de natureza com o Pai. Isso está dentro do conceito judaico e não no conceito ocidental. Tá? Se você for conversar com alguém aí de outra religião heterodoxa, né, de uma religião que a gente fala de seita, né, ele vai dizer num pensamento, mas você tem um pai, o seu pai não é você e você não é o seu pai, sim, no sentido biológico, social, antropológico, sim, né? Mas agora ainda que a gente tem alguma genética, agora o conceito de filho aqui remete a uma maneira de interpretação totalmente diferente, tá? Então o conceito de filho o pensamento judaico, né, implica a questão de igualdade de natureza, né? Nós estamos falando de uma pessoa divina, que se tornou carne, se tornou humana. Temos que entender dessa maneira. Não está falando de qualquer pessoa, né? Falando de uma pessoa em especial que é Jesus. O paralelismo, lembra aquele texto? Né, o paralelismo que está nos Salmos, né, a questão do paralelismo, né, e vários conceitos de interpretação poética. Então, aqui no Salmo, o paralelismo poético dos Salmos 8, versículo 4, né, homem mortal e filho do homem são termos sinônimos, tá, que coloca dentro desse texto aqui. Né. O poeta repete o pensamento de forma diferente. Vamos colocar exemplo da palavra de Jesus aqui em Mateus 23, 31. Olha lá, escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais, tá? Então, 2. Filho dos que mataram os profetas, reforça a ideia de natureza. Reforça de natureza. Então, vamos colocar o significado teológico. Igualdade de natureza, né? Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento. Ele é Deus e veio de Deus. Então, veio de Deus porque ele foi enviado por Deus em si. Ele não é igual ao pensamento unicista, né? Que só existe uma pessoa que se torna o pai, se torna o filho, etc. Vira uma máscara, vira uma salada, vira uma loucura, tá? E dá nó na cabeça. Mas Jesus aqui veio de Deus Pai. Deus Pai o enviou, né? Para ele vir pregar, tá? Então aqui, ó, referências bíblicas para a gente defender a questão do conceito aqui. João 8 e 42. Eu saí e vim de Deus, né? João 16 e 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixando o mundo, vou para o Pai. Você está vendo que tem outra pessoa, né, que é o Pai, e ele, outra pessoa que é o Filho. Então, nós temos duas pessoas aí. Agora, nós temos que analisar que essas pessoas em si têm igualdades em poder, majestade e glória, né? É o que a gente está trabalhando aqui. João 5,17. Meu pai trabalha agora e eu trabalho também, tá? Os judeus, quando vê essa questão aqui, eles olham como um ato de blasfêmia, que é um pecado realmente que não tem perdão nas escrituras. E eles colocam que Jesus está se fazendo igual ao pai, né? Então eles entendem o conceito que o filho é igual ao pai, o filho tem a mesma natureza, é o mesmo tipo. E é Deus Todo-Poderoso. Os judeus entenderam muito bem no conceito judaico da época da qual o texto foi escrito, principalmente no cenário histórico, ok? Vamos clarear mais um pouco aqui, então. Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Pai. O texto está muito claro no texto do Evangelho de João. O Filho é Deus. Expressões bíblicas, né? Refere-se à religião, à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Divindade de Cristo. Evidência de Hebreus 1 e 8, Salmos 45. Né? Hebreus 1 e 8 fala aqui, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século, cetro de equidade e o cetro do teu reino, que é a citação lá que está no texto, o texto áudio, né? Colocando lá, Salmos 45, o teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo, o cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros, tá? É um salmo messiânico. Unidade aqui. A Epístola aos Hebreus revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus, está na carta aos Hebreus. Relacionamento entre o Pai e o Filho. A unidade de Deus é plural. Lembra a questão lá em Deuteronômio capítulo 6? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, né? É uma unidade composta, né? Deus é uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Para se pensar no conceito trinitariano, tá? Se você pensar no conceito, na interpretação unicista, vai ter problema. Se você for pensar no conceito do pensamento, na interpretação de unicista, não, dos unitaristas, né, que são testemunhos de Jeová,
e você vai ter uma interpretação totalmente diferente dele, não vai ter o filho como Deus, tá? Então, aqui, a heresia do subordinacionismo. Então, aquele texto que aparece lá do tópico primeiro, que foi colocado, né, os judeus entenderam muito bem que Jesus se fazia. Quando se fala assim, filho dos profetas, são semelhantes, iguais aos profetas. Por isso fala filho dos profetas, né? Quando fala filho, Abraão teve um único filho. Quem foi o único filho dele? O único filho gerado com Sara foi Isaac. Mas ele teve filho com Quetura, né, que teve vários filhos. Mas o filho da promessa, o único, né, o único aí é Isaac, né? Então, nós temos que entender o filho nesse conceito, o filho como único, o único, né? O monogenese que significa único, ou do mesmo tipo, ou da mesma espécie, ou da mesma natureza, ou da mesma geração, né? Você vai pegar dicionários aí, cuidado, compra na CPAD dicionários, na Vida Nova, dicionários bons, dessas editoras que são editoras conservadoras, que vai interpretar, trazer uma interpretação grega, uma interpretação na língua portuguesa melhor para você trabalhar a palavra monogenese, que é a palavra unigênito, né? Único, do mesmo tipo, da mesma natureza. Então, aqui entra a questão da heresia, a heresia do subordinacionismo, tá? Subordinacionismo. Origem e o subordinacionismo. Colocando o conceito de subordinacionismo aqui no contexto. Doutrina que declara o filho subordinado ao pai, ou menos divino, tá? Era o pensamento de origem, que ele começa o primeiro conceito que vem, né, dessa questão dessa doutrina que vai ser criada por ele. Orígenes, eu vou falar mais um pouquinho quando aparecer mais aqui, né? Então ele coloca essa doutrina que declara o filho subordinado ao pai ou menos divino. Vamos lá. Representantes, que defende essa questão que o filho é subordinado ao pai no sentido menor, numa escala de valores, né? Que não é divino. Monarquianismo dinâmico. Nós estudamos monarquianismo dinâmico, né? Que fala que o filho se tornou Deus, né? A partir do batismo, não mais é um Deus, realmente um Deus maior, um Deus absoluto, como o Pai o é e o Espírito Santo assim é. É a visão do arianismo também, né, que fala que um Deus menor, um Deus de segunda categoria, que Ario é totalmente devoto à teologia de Orígenes, tá? E principalmente Eusébio, né, que aprendeu em toda a escola teológica de Orígenes, né? E principalmente Orígenes, que ele viveu aqui no ano 185 a 224, né? Principal mentor do subordinacionismo, tá? Então, além disso aqui, ó, produção literária vasta e complexa com ideias variadas, ok? Influência significativa no Oriente por mais de 100 anos, cara. Mais de 100 anos. Então, vamos pegar aqui essa questão de Orígenes. Orígenes foi o maior teólogo, né, do século III em diante, né? Em Alexandria tinha uma escola chamada Escola Catequética de Alexandria. Alexandria defendia bastante a questão da interpretação alegórica, tá? A interpretação alegórica é aquela interpretação mística, uma interpretação espiritualista, né? Muitos pregadores usam essa interpretação alegórica, que vem desde a época de Alexandria. É a questão de você encontrar cabelo em cabeça de ovo, né? Ou você colocar lá, ou você inventar, né? De uma forma espiritual, de uma forma que o texto não fala, né? E você usar aqueles tipos também que não tem nada a ver com o contexto. Então, a forma alegórica é a forma de você espiritualizar o texto, dizer que o texto é de tal jeito que o texto não é. Então, a escola de interpretação literal, né, uma interpretação literal que é a escola de Antioquia, já honrava já o texto, analisava o texto de forma literal. Quando o texto falava de gafanhoto, na interpretação literal de Antioquia, é gafanhoto. E na interpretação alegórica da escola de Alexandria, quando se falava assim, gafanhoto, né? Gafanhoto pode simbolizar os babilônios, gafanhoto pode simbolizar isso, gafanhoto pode simbolizar aquilo. Mas quando se fala de gafanhoto lá, no livro de Oséias, né? É gafanhoto. Ainda que tenha 80 e poucas espécies de gafanhoto, mas é gafanhoto. E quando o texto fala do rei de Babilônia, a gente, pelo próprio texto, ele traz um significado, uma resposta daquilo que é melhor. Por isso que os reformadores falam numa interpretação hermenêutica, né, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E temos que entender o conceito e não querer colocar cabelo em cabeça de ovo, onde que o contexto não fala. Né? E onde que a Bíblia faz silêncio, nós não temos mais voz sobre o contexto e o texto ao qual nós estamos lendo. Então, temos duas escolas dessa época aí. A escola alegórica, a escola alexandrina, tá? Lá de Alexandria, e a escola de interpretação literal, que é a escola lá da igreja de Antioquia, da Síria, tá? Que realmente traz essa interpretação. Então, são interpretações que estão dentro do contexto maior.
Tá? Então é isso aí. Então tem cuidado. E hoje também, que a gente for pegar a questão, nós temos a chamada interpretação por excelência da Reforma Protestante, o método histórico-gramatical. Né? Gramatical fala de interpretação literal, de honrar a intenção do autor, a intenção do texto. Qual a intenção do texto? Qual a intenção do autor? O que Paulo quer dizer? O que Mateus quer dizer? Então, a interpretação aí, o método histórico-gramatical, honra as escrituras. E tem a interpretação do método liberal, né, da alta crítica do século XVIII, que muito foi alimentada pelo iluminismo e pelo romantismo, né, que são os dois movimentos literários da época do século XVIII, e também da segunda metade, que é o romantismo, né, do século XVIII, que defende a questão, né, que uma teologia liberal começou na Alemanha, né, com Schleiermacher, né, que não vou aprofundar, entra no meu canal Teologia Aprenda Mais, de lá nasceu o chamado método histórico crítico, tá? Que é o método de interpretação da alta crítica, que não honra as escrituras, que não tem as escrituras como a palavra de Deus, que compara a escritura como qualquer outro livro, e que também a teologia liberal, que tem nas melhores universidades aí, ela só estuda o fenômeno religioso, e o cristianismo é mais uma dessas religiões, e não a religião revelada por Deus e a Bíblia como a nossa centralidade de fé, ok? Então tem as chamadas hermenêuticas pós-modernas, né, que você não é mais o texto que nos influencia, mas nós que influenciamos o texto. Tem que ter cuidado com essas interpretações, com essas hermenêuticas. Interprete de forma conservadora, trabalha com os melhores teólogos, entre no canal Teologia Aprenda Mais, convida aqueles. São enjoativos alguns estudos, porque estudar é enjoativo e é profundo, mas a gente tem que cavucar. Se você não estudar, vai ter outra pessoa que vai estudar, que gosta de estudar, e vai te influenciar de uma maneira negativa, ok? Ou então positivo, vamos colocar dessa maneira que pode ser. Orígenes foi o maior teólogo do século III. A escola de Alexandria, né, a cidade portuária, a escola teológica, filosófica, foi fundada por Filo, né, que foi um grande judeu, né, que é o pai realmente aí da interpretação alegórica. Depois foi dirigida por um grande discípulo dele, né, que também se converteu à fé cristã, chamado Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria foi professor também, mestre também de Orígenes, né, que depois da partida de Clemente, Orígenes assume a escola catequética de Alexandria, tá? E Orígenes, na época, desde criança, já era um gênio, né? Então, conta a história que Orígenes, né, quando, na perseguição de Décio, né, o pai dele, Leônidas, né, a perseguição foi tão grande que varreu o pai dele e dizimou. O pai dele foi morto, né, como mártir. E de lá ele queria também ser um mártir, né? Porque saiu aquela doutrina, né? O mártir, na verdade, né? Quem morre como mártir é um discipulado de vida espiritual e etc. Tal. Isso vai contribuir mais a alimentar sua fé. Ele também queria ser um mártir, ser martirizado na época, vendo a perseguição. Então, o que a mãe dele fez? A mãe dele, mãe de Origem, pegou as roupas dele e escondeu, para que ele não saísse. Graças a Deus que ele não saiu, né? Ele não foi martirizado. Aí de lá o Orígenes cresceu, né? Então, ele realmente congregava na igreja de Alexandria, né? Então, o pastor dele chamava Demétrio, não vou alongar muito, porque a história vai longe, tá? Então, devido a esse conceito, Orígenes se tornou, né, o principal representante da escola catequética de Alexandria. E a interpretação dele é alegórica. Lembra que alegorismo é espiritualizar, é não ter o texto fora do contexto, ou então pode ser dentro do contexto, mas colocar cabelo em cabeça de ovo. Essa é a questão bem coloquial, mas é isso. Ovo não tem cabelo, mas você vai colocar, né? Pode até colar, mas ele não tem. Tá? Então, isso é a interpretação alegórica, espiritualizar e colocar coisa que o contexto não coloca. Então, aqui, principalmente do subordinacionismo. Essa doutrina foi cunhada, trabalhada com ele, né, dentro do conceito joanino, que fala também de alguns textos que falam de subordinação, mas você tem que ler o texto a partir do contexto. Né? Ele escreveu muitas coisas. Então, tem uma doutrina chamada universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo. Essa doutrina foi criada por Orígenes, no século também III, tá? Então, no conceito de Orígenes, todo mundo vai ser salvo, né? O apocatástase, né? Que é a palavra grega, né? Que passa, né? Que todo mundo vai ser restaurado. Ele pega um texto lá na mensagem de Pedro, né? Que todos vão ser restaurados, é a chamada do restauracionismo. Então, todo mundo vai ser restaurado, o diabo vai ser salvo, né? Os anjos, os demônios que caíram vão ser salvos, todo mundo vai ser salvo, que é o universalismo que é pregado por grandes homens aí, né? Caio Fábio, de René Kivitz, né, e outros nomes que baseiam na doutrina de Orígenes, o chamado universalismo. E Orígenes fala também, né, que Deus Filho pagou o sacrifício ao diabo.
né? Então coloca o diabo como coautor. Não, nós não somos escravos do diabo. A Bíblia fala que nós somos escravos do pecado. Então, a oferta, o tributo, a doutrina da redenção, o pagamento do sacrifício foi pago a Deus, como Deus Pai, como um cheiro suave, que é a pessoa da Santíssima Trindade, não ao diabo. Como dizer aqui, né, o pagamento do resgate foi pago ao diabo, não. Nós não concordamos, não tem base bíblica, ok? Então, ele tem várias doutrinas, ele foi o primeiro a escrever uma teologia sistemática com 4 tópicos sobre Bíblia, Deus, homem, né, e liberdade humana. Ele foi o primeiro, o maior teólogo que foi usando a palavra, né, Jesus é Deus, homem, Deus, nós pegamos isso. É a origem que começa a questão dos conceitos, dos termos teológicos para a construção de certos termos que usa na doutrina da Trindade. Então, pegando ele é um dos maiores escritores que teve. Se a gente for pegar um terço do Novo Testamento é de interpretação de origem, né? Junto com os 7 copistas que ele tinha, né? Os copistas, né? Os amanuenses, né? Que nas pregações, nos ensinos que ele tinha, ia e escrevia, tudo mais. Então, nós temos mais de um texto de comentário, um terço do comentário de origem em todos os livros da Bíblia, vamos colocar dessa maneira, e ele é riquíssimo. Então, ele tem a chamada, ele já na época dele, ele procurava boas traduções, né? Aí tem a chamada Expa, né? Exapla, né? Exapla. Então, 6 versões em um volume. Então, nessas versões, ele tem a Septuaginta, né? Tem a versão de Áquila, né? Tem a versão de Teodósio, tem a versão de vários textos bíblicos em grego, né? Vamos dizer, é um volume, né? Não, são 6 versões da Bíblia, é um só volume que ele trabalhava, tá? Então, ele é um mestre de grego, de hebraico, é um grande ícone da teologia que viveu no século III. Então, Origênio foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, teve muitas ideias que prejudicou a teologia e, principalmente, deu uma confusão de pensamento em área e em algumas confusões que muitos usaram a teologia dele, né? Lá em Niceia, tá? Então, resumindo, ele morreu, né, na cidade de Tiro, da Fenícia, né, na prisão foi na perseguição de Décio, aquela perseguição geral, universal, né, que foi em todo mundo. Décio é o imperador, e ele foi muito espancado, torturado, né, ficou muito doente, teve um tempo que ele foi solto, mas ele foi preso novamente e morreu como mártir em uma prisão. Então, você não vai ter, em nenhum local, até na igreja romana, Santa Origem, né, não vai ter isso não, né, mas voltando, você estuda ele, mas você estuda ele realmente com muita suspeita, né, que tem coisas que a gente tira dele, mas a maioria tem essa questão do subordinacionismo, do universalismo, da doutrina do resgate, da doutrina da pré-existência da alma, que eles, naquela época, o platonismo bastante teve grande acervo, né, no pensamento de cada teólogo naquela época, que tinha as doutrinas do neoplatonismo, né, que é a filosofia de Platão, já em Plotino, de forma mais realmente voltando ao espiritualismo lá, de interpretações bíblicas, que bastante, vamos dizer, influenciou o gnosticismo e vários movimentos sectários na época, que é muito profundo, que vou deixar para você acessar meu canal Teologia Aprenda Mais, tá? Então, isso aí, principalmente todo o subordinacionismo foi Origênio, tá? Produção literária vasta, realmente ele escreveu muito, a gente poderia gastar nossa vida toda usando uma intérprete, não leríamos, estudaríamos toda essa obra vasta que ele escreveu, tá? Então, complexa, com ideias variadas, influência significativa no Oriente por mais de 100 anos, isso é fato. Tá? Então, no meu livro Teologia Aprenda Mais aqui, Teologia Aprenda Mais não, no livro, não, desculpa, Teologia Aprenda Mais é o canal, tá? No meu Trindade, a Verdade Absoluta, Trindade, a Verdade Absoluta, eu falo sobre Origem, né, por causa das interpretações dos conceitos da Trindade, tá? E também está no meu outro livro também sobre essa questão missionária que Origem trabalhou bastante, voltada no mundo do século III. Controvérsia em Niceia. Apoio ariano, né? O apoio a Ário e a Alexandre, né? Ambos usando Origem como base. Usando como base os escritos, a teologia, o pensamento que Origem não tinha. E você vê que o próprio Eusébio de Cesareia, né, o mentor, escritor do livro História Eclesiástica, foi muito influenciado e cresceu na teologia de Origem. E quando Origem saiu de Alexandria, porque teve uma confusão com Demétrio, né, por causa das doutrinas e pensamento, Origem foi, né, para a cidade de Cesareia. E lá ele encontrou um empresário, um advogado, né? Panfilio, que eu não me engano, né? Encontrou um grande homem lá que patrocinou. E de lá teve uma grande biblioteca, parece que uma grande biblioteca de Origem, né? Que foi destruída lá pelos vândalos e etc., que tinha muitos livros de toda a época, tá?
Então, ele influenciou Eusébio e grande parte da teologia da época lá, que a gente tem que ter cuidado. Críticos apontam subordinacionistas na sua visão da Trindade. A gente tem que ver aqui, ó, Filho subordinado ao Pai, tá? O Espírito Santo subordinado ao Filho, igualdade das três pessoas. Então, esse subordinacionismo, você vai pegar texto assim, o Pai é maior do que quando Cristo fala assim, o Pai é maior do que eu, né? Então, o Pai é maior, vamos colocar assim, o Pai não é maior no sentido essencial da palavra. Eu vou pegar até aqui o meu livro Trindade, né? Uma verdade negociável, que eu coloquei muito bem sobre essa questão aqui, eu sabia que muitas pessoas iam pegar esses textos, né? Essas questões minuciosas. Já falei sobre Trindade cristã, né? A Trindade não é uma tríade pagã, não tem nada a ver, né? Porque em muitas culturas, né, o que é a tríades, né? A tríades, em muitas culturas antigas, como Suméria, Babilônica, Índia e Grécia, são tríades de Deus, né, e entidades separadas, cada um com sua própria função e domínio, né? Então, a tríades não fala de três pessoas, fala de três deuses, então não tem nada a ver com Trindade. Né? A subordinação na Trindade cristã. Então, coloquei aqui, existe uma subordinação econômica, ou seja, uma ordem nos papéis e funções das três pessoas, mas não uma subordinação na essência. O Filho não é subordinado ao Pai na essência. Os três, vamos dizer, o Pai, né? A gente colocar, né? Deus subsiste em três pessoas iguais em poder, glória e majestade. É a trindade ontológica, essencial, igual em poder, glória e majestade, né? Então, coloca, existe uma subordinação econômica, sim. Ou seja, uma ordem nos papéis e funções das três pessoas, mas não uma subordinação na essência. Não existe subordinação na essência, na eternidade. Quando você vê a carta lá aos Hebreus, fala que o Filho aprendeu a obedecer. Quando o Filho aprendeu a obedecer, segundo a carta aos Hebreus, ele veio a obedecer na encarnação. Se ele veio aqui aprender a obedecer, porque na eternidade, vamos dizer, na trindade ontológica, ou na trindade essencial, que as três pessoas são iguais em glória, majestade e poder, o Filho não obedeceu a ninguém, porque o Filho é igual com o Pai e com o Espírito Santo. Mas quando ele se fez carne, ele aprendeu a obedecer. Aí entra a questão da subordinação, ok? Entra a questão da subordinação. Vou fechar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza e divindade. Todavia, desempenha papéis diferentes na obra da criação, da redenção e na santificação, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Na história da redenção, ou na história da salvação, o filho realmente se submeteu à questão do ato de subordinar a Deus Pai, na história da redenção, dentro da trindade econômica. Por isso que ele fala, o Pai é maior do que eu, no sentido de quê? Da encarnação, no sentido da história da redenção e da salvação. Ok? É nesse protótipo, nesse momento aqui. Então, ele é subordinado no sentido da trindade econômica. Mas na trindade essencial, há a questão da igualdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Tá? Então, assim, na trindade essencial, que é a trindade imanente, ou trindade ontológica, fala de essência, da igualdade dos três. Na trindade econômica, fala de papéis, de funções, o que ele desempenha na história da salvação. Tá? Então, assim, quando ele coloca que o Pai é maior do que ele, porque ele, na história da redenção, da salvação humana, ele se submeteu a todo esse projeto que o Conselho Trinitariano, assim, o determinou depois da queda do homem, ok? Então, nesse sentido aqui, o Filho se submete, mas submete o quê? Dentro da história da redenção e da salvação, ou então dentro da trindade econômica, que fala de função, como eu coloquei na apostila, para a gente pensar e analisar quando o Filho fala esse conceito. Porque se a gente for pegar aquele é subordinado ao Pai e o outro ele é igual ao Pai, vai entrar em contradição. Então, a gente tem que ler a Bíblia dentro da ótica cristã, dentro da ótica trinitariana, que realmente tem uma submissão, mas a submissão o quê? Não dentro da trindade ontológica, na trindade essencial, mas dentro da trindade econômica, ok? Então, assim, eles exercem papéis diferentes. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa, se submeteu ao Pai e ao Filho dentro do ato da subordinação. Foi isso que Orígenes não deu conta e fechou a explicação dele, né, com relação à questão das três pessoas, tá? Das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, é esse conceito que a gente pensa, pô, dá um nó na nossa cabeça, na verdade dá um nó em todo o sentido,
Aí você não lê só o texto fora do contexto, você tem que ler o contexto imediato, o contexto remoto, os textos paralelos, para você fechar uma doutrina. Tá? Então, nesse sentido, o filho é subordinado ao pai, no sentido da história da salvação, no sentido da história da redenção, desse projeto que foi colocado, então, na trindade econômica, e não na trindade essencial, ou trindade imanente, ontológica, depende do livro que você vai ler. Tá? Então, é isso aí. Então, o filho se submeteu a ser subordinado ao pai. Né? Aí você vê, ele aprendeu a obedecer na carta aos Hebreus. Se ele aprendeu a obedecer, porque na eternidade ele não precisava obedecer a ninguém, porque ele não era submisso, né? Ele não era subordinado a ninguém. Agora, na trindade econômica, no projeto e no plano da salvação, da redenção da humanidade, o filho se submete ao pai, aí entra a questão que o pai é maior do que ele, né? No sentido da trindade econômica, no sentido que ele está como homem, natureza humana e etc. Ok? Mas lá na frente ele fala que o pai e ele, eu e o pai somos um. Então entraria em contradição. Tá? Mas não entra em contradição porque a gente está para se fazer uma doutrina, precisa de vários textos, versículos, capítulos, então toda uma obra para se pensar e construir um princípio normativo para nossas vidas. Filho subordinado ao pai, o Espírito Santo subordinado ao pai. Então se o Espírito se subordina, é porque ele tomou o conselho, se submeteu de subordinar o filho ao pai. Ok? Igualdade das três pessoas, já falei um pouco. A Bíblia revela a igualdade das três pessoas. Isso está em Mateus capítulo 28 e 19, tá? Capítulo 28 e 19, que eu coloco aqui um texto grego no meu Trindade, uma verdade negociável. No texto grego que eu coloco, essa questão de Mateus capítulo 28 e 19, né? A gente já até falou em outros vídeos passados aqui, ó. Eu coloco, né, a questão da explicação exegética no grego, tá? É o verbo, é o particípio, né, auristo, né? Passivo, que pode ser traduzido como indo ao tempo. Né? Indicação que precede o comando principal. Aí vai tendo todo o trabalho, né? A questão aqui do fazer discípulo, de todas as nações batizando, né? Em um nome do Pai e do Filho. Né? Em nome, né? Indica a autoridade, identidade que o batismo era realizado. Tá? Aí coloca aqui patros, caió, teu, uios, cai, tu, rágios, pneumatos. Né? Então coloca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula trinitariana que está aqui no Mateus 28, 19, no grego aqui, é uma das bases para a doutrina da Trindade. É por isso que muitos unicistas, muitos daqueles que negam a doutrina da Trindade, falam que esse texto é um texto adulterado. Mas só que para eles temos mais de 1.400 manuscritos gregos só desse texto aqui, bem original, que não tem nada de adulteração. De adultério ou de falsificação do texto, Mateus 28, 19, tá? Segundo as Coríntios, que fala bem da Trindade lá, né, que é a questão, né, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo está aqui, a igualdade das três pessoas, tá? Então não há nenhuma subordinação dentro da Trindade ontológica, imanente e essencial, que os três são iguais em poder, glória e majestade. São distintos em pessoas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. A gente cai aqui dentro da doutrina da Trindade porque está ligado, tá? Igualdade das três pessoas. Então, a subordinação está na Trindade econômica, dentro da história da redenção e da salvação. O chato, mas é isso. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi, no século II e no século III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, né? Ainda que eles tentaram, é porque foram muito difíceis. A gente tem que ter também um desconto para essa galera, sabe por quê? Do século II até, é por isso que um escritor, né, da Bíblia, um escritor da história, quer dizer, um escritor da história do cristianismo, ele fala que a história da igreja, a história do cristianismo começa do século II em diante. Por causa de todas essas controvérsias que teve. A controvérsia trinitariana, né, que é o debate da doutrina da Trindade. A controvérsia também cristológica no campo da cristologia. Essa controvérsia que vem parar aqui no Concílio de Nicéia, que eu falei no outro vídeo muito profundo sobre esse conceito, né? Então, a gente coloca o seguinte, que a controvérsia sobre Jesus, Jesus é Deus? É Deus ou não é Deus? Não, ele é um Deus pequeno, é um Deus menor, é um Deus de segunda categoria. Não, Jesus é Deus Todo-Poderoso, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é um Deus igual como o Pai e o Espírito Santo. Então isso não ficou do século IV, né, do século II, III e IV, só no seio da igreja. Essa discussão não ficou só na escola dominical, só nos seminários teológicos. Essa discussão foi para toda a sociedade da época. Se discutia isso nas escolas públicas, se discutia isso nas praças, nas feiras. O filho é Deus
ou o Filho não é Deus? O Espírito Santo é somente um sopro, uma força ativa? Então, era uma discussão que estava no meio da sociedade, seja no meio intelectual, no meio do povão, e etc. Então, precisou realmente o Constantino, né, o imperador da época, convocar um concílio para se debater sobre esse conceito que Jesus é subordinado ao Pai, ou não é, e etc., para tentar formular uma doutrina a partir dos textos bíblicos, ok? Então, parte para esse momento aqui, para essas discussões. Seus oponentes consideraram Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Se discutia isso lá no povão, no meio, né, nas praças, etc., como eu falei. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, né? Isso ele o fazia com base numa exegese ruim, tá? Exegese extrair do texto, entender a intenção do autor, entender a intenção do texto, já falei muito. Uma interpretação fora do contexto. Texto sem contexto é preter para heresia. Algumas passagens do Evangelho. Então vamos colocar aqui. Métodos usados pelo subordinacionismo. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus, tá? Não é 100% não. 100% Deus, 100% homem, foi muito falado isso em muitos livros de cristolismo, não, ele é 200%, não. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem, tá? É uma só pessoa que a gente vai estudar lá na frente. Somente ele é assim. Ninguém mais no céu e na terra possui essa característica, é somente ele. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e lia-se utilizando as passagens do Novo Testamento que apresenta o Senhor Jesus como um homem e descarta e desconsidera as que afirma ser Jesus igual ao Pai, tá? Então, se você for pegar só esse texto, né, você vai dizer, não, o Pai é maior do que eu, pega texto e coloca só a questão de uma parte que ele é subordinado ao Pai, isso é fato, na Trindade Econômica, na história da salvação, né? Então, isso é fato, mas esquece outros textos que colocam igualdade, a gente pega o texto todo, contexto imediato, contexto remoto, é todo o Evangelho de João. Você não pega só a passagem lá isolada do capítulo 10, você pega todo o Evangelho para entender a intenção de João, passando esse Evangelho para a igreja de Éfeso, para todo mundo, para você entender o conceito dele, tá? E o que ele quer apresentar Jesus como Deus Todo-Poderoso, porque vai virar uma confusão. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Vamos lá. Contexto islâmico. O islamismo nega totalmente, né? Visão islâmica de Jesus. Jesus é visto como Messias e profeta, né? Maomé é considerado superior a Jesus como o maior dos profetas. Erro doutrinário cristão, que é Efésios 1, né, que ele coloca a questão dizendo ao Corão e a blasfêmia, né, fala, afirmar que chamar Jesus de filho de Deus é blasfêmia, isso é o que o Corão coloca, tá? E outra questão também, baseado numa interpretação errônea de uma relação conjugal entre Deus e Maria, tá? Então fala assim, a trindade lá é o quê? É Deus Pai, Maria e Jesus. Então fala que o Deus Pai teve uma conjugação com Maria e nasceu Jesus, tá? E por isso que Jesus não é Deus. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Que já foi colocado o feto já pronto e acabado, isso já é um pensamento para se discutir. Muitos teólogos colocam que quando o Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria pelo poder dele, né? Você vê o seguinte, ele é gerado e coloca lá Maria sofrimento numa incubadora, né? O feto já estava fecundado, já estava de uma maneira divina, que isso ultrapassa, né, os pensamentos biológicos, é para se discutir e pensar, mas de qualquer maneira Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E Maria, ela tem o pecado original. O que Jesus herdou de Maria só foi a natureza humana, e não a natureza pecadora, que vem dos nossos pais Adão e Eva, tá? Então, nesse sentido aqui, que o Alcorão erra, né, o Alcorão erra, e Jesus, assim, a trindade é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Né, iguais em poder, glória e majestade, não Pai e Maria depois Jesus, né? Então eles colocam aqui que é uma blasfêmia chamar Jesus de Deus, e de fato a Bíblia chama ele de Deus, e ponto final, né? E a questão do auto-esvaziamento que está aqui, né, que fala que ele era da forma de Deus e entrou na forma humana. Então, se ele era da forma de Deus, conforme a questão da doutrina da quenose, né, que é o auto-esvaziamento que aparece em Filipenses 2:8, você pode ver o seguinte, que ele está na forma de Deus. É por isso que você for pegar algumas traduções, a NVI, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão na linguagem de hoje, eles vão colocar forma, né, que está em Almeida Revista Atualizada ou Corrigida. Ele vai dizer o seguinte, que a forma de Deus aí, ele coloca que era da natureza de Deus, algumas traduções. Eu concordo também. Então ele estava na natureza de Deus, né? Então agora ele passa a ter a natureza humana. Se ele estava na forma de Deus, ele era Deus. Deus não tem corpo. Se não tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual, uma forma espiritual. Então, a gente está naquela forma espiritual junto com o Pai.
igual em poder, glória e majestade, né? Tinha a natureza do Pai. Então Paulo está pegando mais o texto ali, o sentido mais de, falando na questão da humildade, da simplicidade, né, do contexto que ressalta que Jesus, ele não se teve por, vamos dizer assim, usurpar, né, ter aquela posição. Paulo está ensinando isso para a igreja de Filipe, para a humanidade. Então ele sai, né, do conceito ali, vamos dizer ali, da forma de Deus, né, ele se esvazia, né, não se esvazia da sua divindade, dos seus atributos, porque ele deixaria de ser Deus, mas ele se esvazia da sua glória junto com o Pai, que ele vai reivindicar em João capítulo 17. Ele não reivindica lá na oração sacerdotal em João 17, Pai, os atributos que eu deixei contigo, a minha natureza divina que eu deixei contigo. Ele não reivindica isso. Ele fala da glória que ele tinha junto com o Pai desde toda a eternidade. Então, ele sai da forma, vamos dizer ali, naquela parte quando ele está na forma divina, e entra na forma humana, natureza humana, natureza física, né? O verbo se fez carne, é isso que Paulo está colocando junto com um paralelo com o pensamento de João. E o texto que a gente fala assim, ó, o filho foi enviado pelo pai, né? Então, nesse sentido, o filho está na forma de pai e, ao mesmo tempo, ele é enviado pelo pai para a terra. Aí ele se faz um pouco menor do que os anjos, porque ele não tem, vamos dizer, a glória e a posição que ele estava anteriormente, desde toda a eternidade. Agora ele se submete no projeto e na história da redenção e da salvação, e se torna homem como eu e você, que a gente vai estudar as duas naturezas, que é a chamada união hipostática, duas naturezas em uma só pessoa. Por isso que a gente quer, estudando esses termos, se torna mais fácil, mais impregnado na nossa mente, tá? Então o Alcorão nega totalmente, né, a crucificação de Cristo, nega que Jesus é Deus, e etc. Isso é uma blasfêmia. Liderança islâmica acusa cristão de pregar esse absurdo, né? Mas nós combatemos isso aí com a carta de Judas, que é realmente uma carta apologética. Relacionamento pelos demônios, né? Vamos dizer, desculpa, relacionamento. Reconhecimento, né? Reconhecimento pelos demônios. Até Satanás e seus demônios reconheceram Jesus como filho de Deus. Isso é verdade, né? Verdadeiramente filho de Deus, que vieste e tal. Então, só lê o livro de Marcos. Significado de filho de Deus, Novo Testamento, né? Então, origem e identidade de Jesus, né? Concebido pelo Espírito Santo lá no ventre de Maria, né? O Filho de Deus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. É a resposta que temos. Então, o movimento das Testemunhas de Jeová, crença em vários deuses, né? Que é o texto lá de a má interpretação da tradição Novo Mundo, que está lá, que fala que no princípio era a palavra era um Deus, né? O texto não se traduz dessa maneira nas melhores traduções que temos, que são mais de 9.300 traduções que tem em todo o mundo. A tradução Novo Mundo é uma tradução totalmente equivocada, né? E adulterada na interpretação que ela tem do grego e do hebraico, tá? Então, Deus Todo-Poderoso, Jeová, essa palavra Jeová não aparece no nome original de Deus, é o nome que aparece depois, lá no final da Idade Média, e que chegou até nós através dos reformadores, a palavra Jeová, mas o nome original de Deus, dentro do tetragrama sagrado, não é Jeová. Tá? Isso é uma corruptela, né, que apareceu no conceito lá no final da Idade Média, que está no outro vídeo passado. Deus poderoso, Jesus, tá? Outro Deus menores, bons e maus, que entra numa salada. Fé cristã e falsos deuses, né? A fé cristã não admite a existência de outros deuses, é a nossa fé. A Bíblia menciona deuses falsos, Gálatas 4 e 8, vai depender muito do contexto que você lê no grego. Declaração do apóstolo Paulo. Para nós é um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós para Ele. 1 Coríntios 8 e 6. Pergunta crucial. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? É a testemunha de Jeová? Não, é a pergunta que você vai fazer para a testemunha de Jeová. Resposta positiva. Reconhecimento da divindade de Jesus e da Trindade. Se ele reconhecer e dizer, vamos dizer, Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira, se ele falar verdadeira, vai ter complicação, né? Se for falso também vai ter complicação também no conceito, tá? Resposta negativa. Admissão de seguimento de um Deus falso. Vamos colocar, as testemunhas de Jeová pegam um outro evangelho, pregam um outro céu, eles negam totalmente tudo, não existe nenhuma testemunha de Jeová que se converteu dentro do texto bíblico, a não ser pela revista Sentinela e Despertai, né? E o que o Alcorão tá? Tem um Alcorão aqui, só que o conceito de trindade, o conceito de cruz, de salvação, de Deus e de verdade é totalmente diferente da Bíblia Sagrada. Apesar que o Alcorão tem muitas citações do Antigo Testamento e do Novo, mas de forma distorcida. E quando Maomé conheceu o Evangelho, ele conheceu através lá dos nestorianos. Ele
entendeu ou ouviu um evangelho distorcido, um evangelho herético, ok? Então, as testemunhas de Jeová, a partir de Charles Taze Russo, né, vamos dizer, só existe um céu para os 144 mil, né, que são os escolhidos desde o ano da década de 30 até nós, que Jeová coloca uma placa no céu, e não há salvação para mais ninguém lá, não entra mais ninguém, a não ser os 144 mil, e a grande multidão vai ficar espalhada aqui na terra para toda a eternidade. Não é assim que a Bíblia coloca. O céu de Deus é para todos, enquanto reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É ter Jesus. Então, a salvação pela graça mediante a fé. Não existe salvação fora de Jesus. E não existe salvação dentro que as testemunhas de Jeová estão pregando de um outro evangelho, de um outro Jesus de forma distorcida. Cuidado, se você não tem um preparo, não receba eles em casa de forma educada, que você congrega em uma igreja trinitariana e que tem Jesus conforme a Bíblia ensina. Tá? O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São teólogos, são pastores que viviam na igreja antiga. A igreja antiga do século II até o final ali do século V, até o século VI, com o último pai, né, da igreja, né, que são teólogos, são aqueles que trabalharam na construção das doutrinas, das interpretações. É os pais da igreja que são esses teólogos, entende, que debateram nos grandes concílios, o concílio de Nicéia, que realmente ali fechou dizendo que usou até uma palavra, né, homoúsio, né, a palavra homoúsio, que significa consubstancial ao pai, ou então igual ao pai. Como era um termo que foi um termo teológico, filosófico, isso deu confusão, né? Então, homoúsio significa igual ao pai, ou da mesma substância igual ao pai. E de lá os unicistas, de lá os arianos inventaram outra palavra que era chamada homoi. Olha a palavra, a malandragem, né? O outro é homoúsio, igual, da mesma substância, do mesmo tipo do pai. Aí eles inventaram outra palavra, colocando um i, né? Homoi, úsio, de semelhança, igual, né? De semelhança, né? E não igual. O filho é de semelhança igual ao pai. Então os arianos defendiam que os filhos eram semelhantes ao pai, mas não em poder, glória e poder e majestade, né? O homoi, que defendia o filho, é igual ao pai, né? Então foram 18 teólogos, pastores que tiveram lá no concílio de Nicéia, debateram, somente 2, né? Não, somente 3, né, assinaram dizendo que Cristo não era igual ao pai, que era uma criatura que foi ário e mais outro, tá? Então, 315 assinaram no concílio de Nicéia dizendo que Jesus é todo-poderoso, é igual ao pai, é poderoso, e a interpretação é essa aqui, ó, Bíblia que se faz aqui é Jesus é filho unigênito, a palavra unigênito é monogenés, né? Monogenés que significa o único do tipo, único da natureza, único da espécie, único da raça, único que é Deus, né? Então, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, ele é único da mesma natureza, da mesma substância do Pai, a palavra grega unigênito monogenés, tá? Então, é muito profundo. Acesse o meu canal Teologia Aprenda Mais, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas você possa estar estudando. Acesse lá a Amazon, procure meu livro, Trindade, uma Verdade Absoluta, né? Ou então, vai lá, uma trindade negociar, porque ela é absoluta também, tá? Entra na Eduz também, procura meu livro, né? Trindade, uma verdade e negociar, professor Darlan, ok? Então, nesse sentido, vamos analisar, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos pegar bons livros, né? E trabalhar uma verdadeira cristologia que honra as Escrituras, tá certo? Então, os pais da igreja trabalham em todas essas construções teológicas, que nós temos uma boa doutrina hoje, graças a esses homens de Deus. Muitos acertaram, e graças a Deus, e muitos erraram nas formulações doutrinárias e teológicas, tá? Então é por isso que, vamos dizer, as formulações teológicas e também as decisões conciliares, os termos doutrinários e teológicos que foram criados nesses concílios, a partir de textos bíblicos, nessa construção, é muito importante para nós. E graças a Deus que esses pais, esses teólogos debateram, realmente trabalharam muito bom. Quando você ouviu um teólogo dizendo, um teólogo não, um pregador, dizer assim, eu não gosto de teólogo, é porque eu não gosto de estudar com todo respeito, mas você não vai usar dessa maneira, tá certo? Mas você, como bom estudante da Bíblia, que é doutrinário, que realmente honra as Escrituras, você vai trabalhar e dizer para todos enquanto ouvir, pegando a passagem lá de João, né, capítulo 14, né, ninguém vai ao Pai, não, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tá? Então, Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. O que é a doutrina da Bíblia da Trindade? É um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. São distintos, né?
como pessoas, mas iguais em essência, glória e majestade. Quando se fala que o Filho se subordinou, isso está na história da redenção, da salvação, ou então na chamada doutrina, ou então na trindade econômica, tá? Que cada um tem um papel, mas ao mesmo tempo, quando fala que o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Agora, no ministério da redenção, quando o Filho se faz carne, é só ele que se faz carne. Se faz homem, se faz presença entre nós, né, no sentido humano, de morrer na cruz como sacrifício, vicário, substituto, tá? Então, salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. E que Deus em Cristo te abençoe para todo sempre. Aprofunda essa lição. O tempo é muito corrido, tem que falar rápido alguns conceitos, mas você, como é um trinitariano, né, e também tem uma verdadeira cristologia, realmente que é centrada em Cristo biblicamente, você vai fazer o melhor na sua escola de dominical. Então, até mais, que Deus abençoe a todos nós, para todos e para todos sempre. Amém.